Europeia. Quem rejeitou? A Ucrânia. Mas quem representa a Ucrânia? O presidente. Então, ó, presidente Viktor Yanukovych rejeitou um acordo de livre comércio com a União Europeia no dia 24/11/2013. Esse cara rejeitou esse acordo, certo? E além de rejeitar um acordo com a União Europeia, ele faz um acordo com a Rússia, um acordo econômico com a Rússia, onde a Rússia vai investir 15 bilhões, tá certo? E lembre-se, a Ucrânia, ela depende mais de 40% da sua energia da Rússia. A Rússia, ela vive de exportar petróleo. A Rússia é uma petropotência. A Rússia é uma petropotência. Ela vive de exportar petróleo. Inclusive a União Europeia, 40% da energia da União Europeia, gás, petróleo, vem da Rússia. E que muitos desses gasodutos, dessas linhas, passam pela Ucrânia, levando o gás, o petróleo, tá, para a União Europeia, para a Europa. As únicas áreas de influência hoje da ex-União Soviética, lá, a Ucrânia seria a Bielorrússia e a Ucrânia, e a Moldávia, que não é nada. O restante, tudo que era ex-União Soviética, hoje faz parte da União Europeia. E uma vez eu li o bloco, não sai mais, né? Por isso a Ucrânia ainda não é. Então, beleza. Então, o presidente Viktor Yanukovych, tá? A Ucrânia, pessoal, ó. A Ucrânia é uma ex-república soviética. Uma ex-república soviética. Ficou independente em 1991. E a Ucrânia, ela é dividida entre a galera que é pró-Rússia e uma galera que é pró-União Europeia, certo? Essa galera pró-Rússia, eu tenho mais aqui, eu passo o pessoal do leste e o pessoal do sul, Crimeia, aqui ó, Crimeia. Então ó, leste. O pessoal da Europa aqui, para a União Europeia, já tem outro lado. O pessoal do oeste e do norte, tá? Certo? Então você tem uma divisão, só que a maioria está aqui. A maioria foi para as ruas, tá? Pedindo a deposição do presidente após não assinar esse acordo. Porque eles acham que é melhor uma aproximação com a União Europeia, a ocidentalização da Ucrânia, tá? A transformação, a sua modernização, beleza? Só que tem uma galera que é contra e que é a galera que hoje está atuando muito na Ucrânia, no caso do Crimeia. Beleza, segue. As manifestações lá foram muito violentas, tá, pessoal? Só para você ter uma ideia, o presidente, para impedir as manifestações, ele botou até soldados de elite, para atirar no povo. Atirar mesmo, matando civis, entendeu? O negócio foi intenso, tanques de guerra passando em cidades foi intenso. E o povo, ao invés de recuar em suas casas, pegou arma também, ó, era gente estranha de lá e isso de cá. E aí que o negócio ficou muito intenso. O povo pediu, tá? O povo pediu o resultado de tudo isso aqui, ó. O povo pediu a saída do presidente e do primeiro-ministro. Então, primeiro-ministro sai, né? Que é o Marcola, Azarov, é o Marcola, Azarov. Não sei se é Marcola, Azarov, tá? E você tem aqui o presidente também que caiu, tá? O Yanukovych, o Viktor Yanukovych, tá? Yanukovych, vocês vão ver, difícil, certo? Esse aqui cai em janeiro, tá bom? Todo mundo cai, denuncia, tá? O povo pede. Tem um acordo também, tá? Para voltar a diminuir o poder do presidente, a
após a queda dele, o presidente se reúne com a oposição para tentar diminuir, abafar as manifestações, vai diminuir seu poder e tudo mais, mas o povo também rejeita o acordo. E um mês depois, já em fevereiro, Viktor Yanukovych também sai da massa do povo. E hoje nós temos um governo na Ucrânia, nós temos um governo de coalizão, interino, coalizão, tá? Coalizão, que quem comanda lá já é o Alexander, que é o líder do parlamento. Alexander Turchinov. Esse é o cara que está lá hoje. E aqui, esse cara é o que? Pró-União Europeia. Aí você entende por que a confusão está armada. Pró-União Europeia. Esse cara aqui também, já fez o quê? Já tem eleições, já programou, já disse que vai acontecer eleições no dia 25 de maio, 5 de maio, eleições para presidente. Ele convocou, tá? Presidente. Beleza, certo. Gente, a Rússia, ela disse que foi um golpe de Estado. Para a Rússia, o que aconteceu na Ucrânia foi um golpe de Estado. A Rússia, que sempre dominou a União Soviética, em 1954 tinha doado a Crimeia, o Nikita Khrushchev tinha doado a Crimeia para a Ucrânia, 54, um ato político. Tá? Mas a Crimeia sempre foi um Estado autônomo, território ucraniano, mas é um Estado autônomo. A maioria na Crimeia é russo, tomado por russos, nem terceira, tá bom? Então a Rússia, para acabar o Estado, a Rússia diz que vai suspender, ameaça suspender, tá? Suspender a exportação de gás, tá? Gás e petróleo para a Ucrânia, o que deixaria a Ucrânia na escuridão. E claro, a União Europeia também bastante, afetaria a economia. Por isso que a União Europeia e os Estados Unidos estão tentando chegar na Rússia e falar: Rússia, sai daí, porque a Rússia está na Crimeia, os soldados russos estão na Crimeia, imagina. Estão querendo que ele saia. Aí fala: nós vamos ter retaliações, sanções econômicas contra você, Rússia. Ele fala, Vladimir Putin fala assim, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fala: olha, tudo bem, a sanção econômica que vai dar para mim vai prejudicar vocês também. Vocês dependem de mim. Entendeu como é que está o jogo? Por isso que não fica no passo, só um discurso do sagrado, tá? Então, suspender a exportação de gás, petróleo, tá? Para a Ucrânia e tal. Beleza? E aí, gente, você tem, a invasão na Crimeia. Invasão na Crimeia, que é um território autônomo, tá? Autônomo, tá? É um território autônomo, beleza? E que o parlamento, tipo como se fossem nossas câmaras estaduais, Câmara Legislativa aqui, o parlamento da Crimeia, eles decidiram fazer um referendo para o povo decidir se quer ou não que a Crimeia seja anexada à Rússia. Agora eu te pergunto, esse referendo está marcado, dia 16/3, quando é? Amanhã. Marcado o referendo amanhã, para o povo da Crimeia decidir se eles querem dizer sim ou não. Referendo, o povo vai confirmar. Eu vou dizer, eu quero. A lei vai ser aprovada e o povo vai confirmar. Isso é referendar. Vai dizer, eu quero, sim ou não. Então, vai dizer, se eles querem a anexação à Rússia. Se querem que a Crimeia volte para a Rússia. É claro que a Ucrânia não está gostando disso, beleza? Hoje você tem mais de 30 mil soldados na Ucrânia, na Crimeia. 30 mil soldados russos na Crimeia, ok? Isso vai acontecer amanhã. Gente, 80% da pessoa da Crimeia é russo, é pró-russo. E aí, você acha que vai passar ou não? Vai passar. Estados Unidos e União Europeia falam que não vão reconhecer esse referendo. Então, a briga diplomática está no ar, está acontecendo.
voltamos à Guerra Fria. Estados Unidos versus Rússia. No caso lá, União Soviética. Beleza? Brigou.